companheiros, companheiras, amigos e amigas do conhecimento. Hoje vamos falar sobre, neste momento que estamos iniciando, nesta semana, nesse dia, vamos falar um pouco sobre questões de análise, E eu vou estar a cada dia, por alguns minutos, respondendo algumas perguntas. Uma pergunta que me foi feita ontem foi a seguinte: a ansiedade é um problema neuroquímico? É muito comum hoje nós termos essa visão, da biologização de emoções. E aí o que acontece? A ansiedade, ela pode também ser um problema neuroquímico, mas não só isso. A ansiedade, ela é uma emoção natural, ela é uma resposta natural que nós damos a determinadas situações de estresse e nós ativamos assim nossos estados de luta e fuga. Agora, isso é ansiedade. A ansiedade de uma forma natural, Por exemplo, se nós formos fazer um concurso, um vestibular, se nós temos um compromisso, por exemplo, um casamento, se nós somos testemunhas, vulgarmente chamados de padrinhos, madrinhas de um casamento, há uma ansiedade natural antes de chegar aquele dia. E isso é mais do que comum. Agora, quando esse processo ele se torna constante, persistente, ele atrapalha, o nosso dia a dia, aí realmente ele vai virar não mais um processo natural, ele se torna um transtorno. E tem tratamento, obviamente, tratamentos medicamentosos, tratamentos psicoterapêuticos nas suas mais diversas abordagens, inclusive o tratamento psicanalítico. Agora eu anotei aqui algumas causas da ansiedade diante dos estudos mais recentes, antes de entrarmos nos 3 tipos de ansiedade que Freud falou. Nós temos as causas da ansiedade, que são várias. Nós temos aí fatores genéticos, Estudos indicam que a propensão, sim, a predisposição genética entre determinados indivíduos, que tem ali em seu núcleo familiar, seus ascendentes foram pessoas com transtorno de ansiedade. O estresse crônico, uma pessoa que vive em constante estresse, que aumenta o nível de preocupação de fazer, diversos afazeres, isso também traz uma possibilidade de se gerar um transtorno de ansiedade. As questões neuroquímicas, a desregulação neuroquímica, desequilíbrios nos neurotransmissores, como neurotransmissores do cérebro, como serotonina, dopamina e noradrenalina, que são responsáveis por regular justamente o que? O humor e o estresse. Eles regulam, o humor e o estresse. Podem contribuir, obviamente, para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade. Fatores de personalidade: pessoas com baixa autoestima, pessoas tímidas, pessoas perfeccionistas, São pessoas que têm personalidades que levam a uma predisposição, a uma propensão ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Problemas de saúde física: pessoas com doenças cardíacas, pessoas diabéticas,
pessoas com problemas hormonais ou distúrbios na tireoide, essas pessoas, esses sintomas, essas pessoas que têm essas doenças, podem, né, ser esses sintomas associados, ou eles estarem associados a sintomas de ansiedade. Então nós temos assim diversos fatores, né? Um dos fatores que está dentro dos estudos psicanalíticos, né, desde Freud, as experiências traumáticas, né, que perda de entes queridos, divórcios, a perda de um emprego, são experiências traumáticas, né? O diagnóstico de uma doença terminal, são experiências traumáticas que podem sim gerar ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. E o uso de substâncias lícitas como álcool, tabaco, né? Drogas ilícitas, né? Medicamentos prescritos, cafeína, podem desencadear ou piorar os sintomas de ansiedade, né? Um amigo fumante um dia colocou para mim assim: ô Léo, quando eu estou preocupado eu vou fumar, só que parece que quanto mais eu fumo, mais ansioso eu fico. Então eis a questão, né? Ficarmos como ele, que tem essa questão da dependência do uso do tabaco, e que percebe que quanto mais ele se preocupe, ele vai fumar, mais vontade ele sente de fumar, o que gera uma tensão. E eu perguntei: quando você está fumando, como fica o seu pensamento? Eu fico pensando na situação o tempo todo. Eu fiz uma pergunta a ele: então você fuma mais após isso? Ele disse: sim, eu notei que eu fumo mais. E aí eu falei: então você percebe que usar do cigarro para aliviar uma tensão, na verdade, não é alívio, né? E aí ele ficou pensativo sobre essa questão. Não parou, mas diminuiu o uso. E nós temos, né, como psicanalista, não poderia deixar de falar do bom e velho Freud. Nesse volume 20, né, das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, onde nós temos aqui, né, inibições, sintomas e ansiedade. Nesse trabalho, Freud vai falar, nesse estudo que ele fez sobre ansiedade, ele vai falar de 3 tipos de ansiedade: ansiedade realística, ansiedade moral e ansiedade neurótica. Ansiedade realística é aquela, como nós dissemos, que está relacionada com os medos reais na sociedade. Um exemplo: uma pessoa que vê na rua alguém correndo de um ladrão, né, ou se vê um assaltante a correr numa rua, sendo perseguido por alguém, por um policial, por exemplo, bate uma ansiedade, porque ali está um perigo real, um perigo de sair um tiroteio e ser atingido por uma bala, perigo de se estar a ser feito de refém pelo ladrão, né? Sabe-se lá. Também se ver um cachorro, principalmente de raças, né, de porte maior, né, e se ver, por exemplo, cachorros, né, de porte grande na rua, soltos, dificilmente não se terá medo, né? Não se baterá uma ansiedade, não se vai ativar um mecanismo de luta e fuga. Então essa é a ansiedade realística. Nós temos a ansiedade moral também. A ansiedade moral é o medo de se sofrer com fatos que prejudicam o código moral. Um exemplo: uma pessoa está numa empresa
e de repente fala-se que se vai dar férias coletivas, não é um hábito da empresa, e começa-se então a especular da possibilidade de ou se vai demitir todos ou se vão demitir alguns numa volta. Ou está-se a haver um processo de que a cada mês um funcionário está sendo dispensado. Gera-se uma preocupação com uma possível demissão. Então isso é uma ansiedade em um nível moral, até porque na sociedade o que acontece? A nossa sociedade ela preza por nós estarmos como? Por nós estarmos trabalhando, né? E estarmos desempregados faz com que nós estejamos não inseridos, né, no movimento da sociedade, né? Quantas pessoas que acabam baixando sua autoestima após um processo de demissão, após um processo de se entrar nessa estatística de mais uma desempregado, desempregada. E a ansiedade neurótica, né? Que é quando Freud vai dizer se está a viver situação que não existe, né? Um exemplo disso, né? Um exemplo disso é a pessoa que ela... E aí entra realmente o transtorno de ansiedade, né? Na linguagem do DSM, que não é uma linguagem, né, que a maioria dos psicanalistas acabam usando, mas a gente usa como identificador, né, de um processo. A ansiedade neurótica, ela é justamente a pessoa que está pensando, né, em coisas, gerando situações na sua mente, e que na verdade essas situações elas não existem, elas só estão em sua mente. É uma pessoa que tem uma preocupação excessiva, né, e essa preocupação excessiva ela faz com que a pessoa comece a especular muitas situações. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso vai ser assim, até que se venha a chegar em um alto nível de ansiedade que pode gerar, por exemplo, uma neurose obsessivo-compulsiva, hoje chamada de transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, né? Segundo alguns especialistas, o TOC é o planalto da ansiedade, isto é, o plano mais alto da ansiedade. E o TOC, ele, quando ele é físico, quando ele tem características em que se vê fisicamente o processo acontecer, que a pessoa está realizando ritos, que a pessoa está realizando movimentos, aí a pessoa tem a possibilidade de estar, a quem está de fora, a ver que há uma questão ali de saúde mental. Agora, quando o TOC está aqui, que se repetem perguntas constantemente na mente do indivíduo, que ele quer respostas, e que aquelas perguntas ficam ali martelando, esse é o mais difícil, porque esse toque, eu vou chamar de toque mental, ele está invisível, né? E pacientes que eu tenho tratado com essas questões, isso só pôde ser perceptível com eles, claro, a me falarem sobre isso. Então há muita gente que sofre, entretanto, não se vê o sofrimento. Então é importante se ficar atento às falas a respeito. O Freud tem um texto chamado Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, onde ele vai falar sobre o toque. Uma das coisas que particularmente observo nesse processo é que as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo, elas têm também, pelo menos na maior parte das que eu observei em clínica, elas têm questões religiosas ali envolvidas. E muitas são até religiosas.
E não é para não falarmos sobre religião no consultório. Quem disse que não se pode falar sobre religião? Pode-se falar, mas nós analistas vamos falar percebendo o que representam determinados símbolos religiosos para aquela pessoa. O que está por trás daqueles símbolos para aquela pessoa, né? E aí entra um estudo profundo, né, de psicologia da religião, de psicologia do inconsciente, para que a gente possa então termos a percepção do que são essas representações simbólicas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. A Bia, minha esposa, a Tayane, minha sobrinha, Caio, grande amigo, Eleonora Ribeiro, Tiago Azeredo, né? Muito obrigado pela assistência.